Shalom, shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu me chamo Orioswaldo Gomes, professor de hebraico há 13 anos e é uma alegria poder te receber aqui. Eu venho por meio desse vídeo explicar para você qual é a importância de estudar os textos originais. Nós temos no Antigo Testamento pelo menos 97% em hebraico. 3% são fragmentos em alguns livros da Tanar, foram escritos em aramaico. Desde o período do cativeiro babilônico, o idioma oficial do povo judeu passou a ser o aramaico e o texto hebraico era um texto litúrgico, ou seja, era costumeiramente lido dentro das sinagogas e posteriormente dentro dos templos até o terceiro século antes de Cristo, com a chegada da Septuaginta. O hebraico e o grego passaram a ser as duas leituras oficiais do povo judeu. Por isso que os apóstolos, já no Novo Testamento, eles faziam também a leitura não só do texto hebraico, mas uma leitura alternativa da Septuaginta. Então o hebraico, ele responde por pelo menos 97% do Antigo Testamento. E diga-se de passagem, a essência, mesmo que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego koiné, a essência do povo de Deus é uma essência judaica. Segundo ponto, as pessoas sempre me perguntam se o hebraico é uma língua morta, e eu quero deixar muito claro aqui que o idioma hebraico, de fato, passou por um período de 2.300 anos considerado uma língua morta. O hebraico hoje não é considerado uma língua morta. Por que é importante estudarmos o hebraico bíblico? Todos nós sabemos que a Bíblia foi escrita em idiomas orientais e nós somos aqui do Ocidente. Para nós resgatarmos a essência daquilo que foi escrito, nós devemos voltar ao seu campo original, nós devemos voltar à sua cultura original, à sua língua, o seu idioma original. E o idioma do povo de Deus no Antigo Testamento, a maior parte falava em hebraico, ok? Terceiro ponto, por que é importante nós estudarmos o hebraico bíblico, o grego koiné? O hebraico é importante estudar porque quando nós investigamos o texto a partir da linguagem original, nós vamos perceber que, embora para nós em português nós temos uma equivalência linguística significa que os tradutores pegaram o texto hebraico e trouxeram a partir de palavras que são semelhantes, equivalentes ao que foi dito no contexto original da Bíblia. Ou seja, eles aproximam da nossa realidade, do nosso entendimento, do nosso contexto atual, contemporâneo, uma mensagem que foi escrita há milhares de anos atrás, ok? Então, a equivalência linguística aproxima o leitor contemporâneo de um texto remoto, como é o texto sagrado. Com isso, existem fragmentos, textos, passagens da Bíblia que, no seu contexto original, ele tem uma pluralidade de significados. Por exemplo, se eu perguntar para você, em língua portuguesa, o que é pecado? A definição teológica de pecado no idioma português é errar o alvo, errar o caminho, né? Ofender a Deus, isso é o conceito teológico de pecado. Mas dentro do judaísmo, da língua hebraica, nós temos pelo menos 3 tipos de pecados que são distintos. E esses pecados é ofensa contra Deus em qualquer ocasião. Embora pecado seja uma ofensa contra Deus, existem consequências maiores e menores. Por exemplo, Davi no Salmo 51, ele faz o uso dos 3 níveis de pecados dentro do conceito judaico. 3 níveis de pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, pecha é um tipo de pecado, e o meu pecado, ratá, está sempre diante de mim. No verso 5, ele diz, eu nasci na iniquidade. Iniquidade é avon em hebraico. Eu nasci na iniquidade. Iniquidade em hebraico é avon. Então ele usa 3 termos hebraicos para definir que ele atingiu os 3 níveis de pecado segundo a mentalidade, o conceito judaico. Então ele alcançou o pecha, ele alcançou o ratá e ele alcançou avon. Cada um desses termos, eles remetem a uma realidade no contexto hebraico. Por exemplo, ratá é errar o alvo, é o pecado
consciente, voluntário. Mas o pecha é um pecado de transgressão. E avon é um pecado de rebeldia. Existem 3 conceitos de pecados dentro do judaísmo: pecados voluntários, pecados involuntários e pecados por rebeldia. Paulo, ele dá um exemplo muito claro. Ele disse: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo cometendo. Então, cometer uma coisa que não quer é involuntário. Pecado voluntário é aquele que você comete sabendo que é um erro. Você tem uma fraqueza, você comete um deslize, é um pecado chamado de hatá, errar o alvo. E quando se erra o alvo, você deve fazer um retorno. Errar o caminho, você deve retornar. E no hebraico nós chamamos de techuvá. Techuvá é retorno, voltar ao caminho, converter-se. E, por fim, nós temos o pecado de rebeldia. É aquele que você sabe que é uma ofensa contra Deus, você sabe que isso afasta você de Deus, mas você faz porque deseja, porque quer, e não se importa com as consequências disso. Você faz por rebeldia, embora seja orientado pelas pessoas, pela palavra de Deus, e até o próprio Espírito Santo pode dizer para você não cometer o pecado, e você, por rebeldia, decide fazer. Isso é considerado pecado de rebeldia. Então, dentro do contexto hebraico, você consegue perceber a diversidade, a pluralidade, né? O hebraico é um idioma polissêmico, mas você só consegue notar essas diferenças dos termos se você acessar a língua original. Então eu deixo aqui o convite para você participar conosco. Está aqui na descrição do vídeo o link de acesso à nossa plataforma, e por lá você vai adquirir o nosso curso, tá bom? Para as pessoas que compartilharem, para as pessoas que entrarem aqui e assistirem esse vídeo, vocês vão ter um desconto especial. De 290 eu vou fazer este curso para você acessando esse link por apenas 120. Lá você tem a opção de pagar tanto no Pix de uma vez só, como também de forma parcelada por meio de seu cartão de crédito. Deus abençoe. Shalom, shalom, lehitraot.